Medidas de tendência central. Elas têm o objetivo de representar o ponto de equilíbrio ou o centro de uma distribuição. Em muitos casos, podem ser considerados valores típicos ou representativos do conjunto. As mais utilizadas são a média aritmética, a mediana e a moda. Média aritmética é a medida de tendência central mais conhecida e utilizada. A média aritmética simples, representada por x barra, é calculada considerando que todas as observações participam com o mesmo peso. É definida como o quociente entre a soma de todos os distintos valores relacionados e o número de observações envolvidas nessa soma. Média aritmética ponderada. Média aritmética ponderada, representada por x barra p, é calculada considerando que pelo menos uma das observações deve participar com um peso diferente das demais. Se as observações x1, x2, etc., xn, forem associadas aos pesos p1, p2, etc., pn, a média aritmética ponderada é dada pela soma dos produtos de cada valor pelo seu peso dividido pela soma dos pesos. Vamos fazer um exemplo usando a planilha eletrônica do Google. A partir dos dados dispostos em uma coluna iremos montar uma tabela de frequência. Vamos copiar e colar o nome da variável. Depois calcular o valor mínimo dos dados usando a função min. O valor máximo, usando a função max. Também o range em R, subtraindo o valor máximo do mínimo. Determinamos o número de classes K igual a 5, pois há 20 observações. E calculamos a amplitude das classes H, dividindo R por K. Devemos agora criar a coluna classes, que determina o maior valor de cada classe. Para o valor máximo da primeira classe, devemos somar o valor mínimo, com o valor de H. Para o valor máximo da segunda classe, vamos somar o valor máximo da primeira classe com o valor de H. Não se esqueça de travar o valor de H colocando o cifrão antes do número da célula. Feito isso, podemos arrastar esse valor para determinarmos os demais. Agora vamos escrever os intervalos de cada classe. Feito isso, podemos usar a função frequência para calcular a frequência absoluta de cada classe. Selecionamos a coluna dos dados, e depois, a coluna das classes até o penúltimo valor. Para calcular a média a partir dos dados brutos, vamos usar a função média. Por fim, para calcular a média a partir dos dados da tabela, devemos usar média ponderada, onde cada classe é representada pelo respectivo valor médio. Para isso, criamos uma tabela com os valores médios. O valor médio da primeira classe é obtido somando o valor mínimo com a metade de H. O
valor médio da segunda classe é obtido somando o valor médio da primeira classe com H. Não se esqueça de travar o valor de H. Estando esse valor, obtemos os demais. Copie e cole somente os valores da frequência absoluta. Crie uma terceira coluna com os valores do produto da coluna dos valores médios de cada classe pelo respectivo valor da frequência absoluta. Some esses valores. A média será a razão entre a soma desses produtos pela soma das frequências.